O título dessa mensagem de hoje é Guiados pelo Poder do Espírito Santo. Guiados pelo Poder do Espírito Santo. Aleluia. Minha esposa até perguntou, tu combinou com o Ivan alguma coisa? Eu digo, não combinei nada. É o Senhor que dirige todas as coisas, né? Sabe todas as coisas, né? Aleluia. Então, guiados pelo poder do Espírito Santo. João 14, 16 em diante. João 14, 16 em diante. João 14, 16 em diante. Diz assim, João 14, 16 em diante. Todos comigo? Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador, depende da tradução. Eu pedirei ao Pai, Jesus está falando. Jesus estava aqui naquele cenáculo, naquele lugar alto que nós já vimos, né? Na última ceia, Ele fala isso para os seus discípulos. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, que vai estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem. Aleluia! Quem conhece o Espírito Santo? Aleluia! Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Jesus fala, Ele vive com vocês num presente e Ele estará num futuro com vocês. Amém? Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E desde a criação do mundo, o Espírito Santo sempre esteve presente em todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que lá em Gênesis Ele pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo esteve presente na construção das coisas. E Deus disse, e o Espírito Santo criava. Amém? A palavra, Jesus, o verbo era declarado, e o Espírito Santo criava todas as coisas. Então, desde a criação, o Espírito Santo é uma figura que sempre esteve presente conosco, sempre esteve presente na palavra de Deus, contido na palavra de Deus. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha e ele pairava sobre algumas pessoas, ele repousava sobre algumas pessoas, certo? Eles não eram a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vinha e ele pairava sobre as pessoas. Então ele não tinha aquele senso de pertencimento, ele não fazia morada. Mas hoje, graças a Deus, através de Jesus, o Espírito Santo vai morar em nós. Amém? Então, no Antigo Testamento ele pairava sobre as pessoas. E Juízes 14, versículo 6, é um versículo que me chamou muito a atenção, saltou aos meus olhos. Juízes 14, 6 diz o seguinte: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Uau, que força! O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, apossou-se de Sansão. E a palavra, na tradução literal de Young, vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor prosperou sobre Sansão. A tradução literal de Young, ela fala que o Espírito Santo prosperou sobre Sansão. E o incrível aqui que a palavra original prosperar aqui significa obter sucesso, ser proveitoso, conduzir a um bom resultado, fazer prosperar, mostrar ou experimentar a prosperidade. Aí tu vai me dizer, Sérgio, onde é que você quer chegar com isso? Onde é que você quer chegar com isso? Eu quero dizer para vocês que o mesmo Espírito que fez Sansão prosperar e ser vitorioso, que conduziu, que obteve o sucesso numa luta contra um animal feroz, é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele nos faz prosperar. O mesmo Espírito Santo que fez Sansão prosperar, que se apossou de Sansão, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia!
o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Triste cena é ver alguém guiado pelo seu próprio intelecto, o seu próprio entendimento, sua própria razão, sua própria lógica. Não, Sérgio, eu vou fazer assim porque eu acho que assim vai dar certo. Triste cena é ver uma pessoa acreditando no seu intelecto, confiando na sua capacidade. Todos comigo? Triste cena é ver alguém dizer assim: não, eu sei fazer, eu vou fazer. Triste cena é alguém dizendo o seguinte: deixa comigo, que eu sou o cara. Esse é um caminho que vai levar a uma derrota. Esse é um caminho que vai levar a uma derrota. É alguém que não entendeu o poder, não entendeu a força, não entendeu a capacidade, não entendeu a habilidade, não entendeu a coragem, a ousadia, a potência que habita dentro dele, que é o Espírito Santo. Quando eu falo que eu vou fazer uma coisa pelo meu próprio intelecto, pela minha própria mente, eu estou dizendo: Espírito Santo, isso eu não preciso de você, isso aqui eu faço sozinho. E não, é um caminho errado. Nós precisamos do Espírito Santo para todas as coisas, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Todos comigo? O profeta Jeremias escreveu em Jeremias 10, versículo 23, anote para você ler no seu grupo familiar. Jeremias 10, 23, o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem, o ser humano, determinar o seu caminho, e não cabe ao que anda dirigir os seus passos. Olha só o que diz: eu sei, Senhor. O profeta falando que não está nas mãos do homem o seu caminho. Eu vou daqui até naquela porta, então não está na minha mão humana andar sozinho nesse caminho. É o que o profeta está falando. Esse caminho eu preciso andar com o Senhor. Eu sei que não cabe a mim esse caminho andar sozinho. E ele continua falando: mas aquele que já começou a andar, ou seja, não compete ao homem dirigir os seus próprios passos. Ou seja, alguém que já saiu de um caminho, está no meio de um caminho, não compete a esse homem também dirigir os próprios passos. Todos comigo? Jeremias fala: não compete ao homem o seu próprio caminho, destinar o seu próprio caminho, governar o seu próprio caminho. Mas aquele que talvez um dia começou no caminho errado, não compete a ele continuar nesse caminho. Não compete a ele continuar nesse caminho, fluir nesse caminho. Provérbios 3, 5 diz o seguinte, 5 em diante: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria alma, no seu próprio intelecto. Não se apoie nisso, vai dar errado. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça, vamos repetir isso junto: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não se apoie no seu próprio intelecto. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ele continua dizendo no 6: reconheçam em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Depois ele diz o seguinte no 7: não seja sábio aos seus próprios olhos. Não pense que a sabedoria que você tem pode vir da sua mente, do seu intelecto. Pare de confiar na sua mente, pare de confiar na sua alma, confie no Senhor. Não compete ao homem confiar em seus próprios olhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. A palavra diz ao contrário: tema. A palavra temer aqui é reverenciar, é honrar, é respeitar, é se lançar, é se derramar ao Senhor. Ele diz ao contrário: derrame-se no Senhor, honre o Senhor e evite o mal. Evite o mal. Tema o Senhor e afasta-se do mal. O que o escritor aqui está dizendo é o seguinte: que se eu olhar para o Senhor, se eu me derramar ao Senhor, se eu confiar no Senhor, eu automaticamente evito o mal, eu tiro o foco do mal, eu me desvio do mal, eu me afasto do mal, eu evito esse mal, eu rejeito esse mal, eu removo esse mal da minha vida, esse caminho mal. É isso que ele está falando aqui. Quando eu olho para o Senhor, quando eu confio no caminho dele, eu evito o caminho mal. É automaticamente, quando eu estou olhando para o Senhor Jesus, para a obra consumada, é automaticamente que eu vou evitar o caminho mal. Todos comigo?
Queridos, esse mal aqui, ele não fala somente de densas trevas, mas ele fala de algo desagradável, algo triste, algo que te entristece, algo que te deixa infeliz, pensamentos ruins, ações, atitudes, aflição, miséria, calamidade, dano. Quando eu olho para o Senhor, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu evito esse caminho de dano, de perca, de aflição, de miséria, de abandono. Quando eu olho para o Senhor Jesus Cristo, eu creio na obra consumada dele, perfeita, e eu creio que o Espírito Santo é o meu guia, eu sou guiado pelo poder do Espírito Santo, eu evito esse caminho mau, eu abandono esse caminho mau, queridos, porque nem tudo é culpa do diabo. Nem tudo é culpa do diabo. Pastor, aconteceu coisa comigo, troquei de carro, fiz a prestação alta, o diabo chegou minha mente. Que diabo? Você não sabe fazer conta. Nem tudo é do diabo, irmão. É um negócio feito pela mente humana, pelo intelecto humano, e deu ruim. E aí, coitado não, né? O fracassado do diabo leva a culpa. O derrotado do diabo leva a culpa, e nem tudo é culpa do diabo. Por isso, governe, coloque o seu caminho no Senhor, foque neles, honre a Ele, se derrame a Ele, e Ele vai afastar o caminho mau. Ele vai afastar o caminho mau, amém? Nem tudo é culpa do diabo, queridos. Decisões humanas geram resultados errados também para nossas vidas. Decisões na alma também geram problema para nós. Embora sejamos uma geração aparentemente mais forte em tecnologia, mais avançada em tecnologia do que qualquer outra, estamos vivendo cada vez mais uma escuridão no mundo. É guerra em cima de guerra. Ontem começou uma guerra em Israel. Novamente Israel foi atacada, bombardeada. É pai contra filho, filho contra pai. É índices altos de divórcio. É um negócio absurdo. Densas trevas estão no mundo. Densas trevas estão no mundo. Isso ocorre porque nós nunca fomos feitos para viver pelo raciocínio lógico. Nunca fomos feitos para confiar na nossa alma, no nosso intelecto. Deus nos fez para vivermos guiados pelo seu próprio Espírito Santo. Deus nos fez para sermos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito de poder, de prosperidade, que está conosco em todos os dias das nossas vidas. Amém? Anote isso, anote isso. Deus sempre quer o melhor para nós. Eu estou passando uma fase, Deus está pesando a mão. Não tem nada a ver. Deus sempre quer o melhor para nós. Ele deu Jesus, Ele abriu mão do seu Filho amado para morrer por nós. Por que Ele vai querer mal contra nós? Não, Ele nos ama, Ele sempre quer o melhor para nós. No Antigo Testamento Ele fala em Isaías 48:17 o seguinte: eu sou o Senhor. Isaías 48:17, eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que dirige o caminho que você deve andar. Uau! Esse é o Deus do Antigo Testamento. Só que Ele é o mesmo no Novo, porque no Novo Testamento vem Jesus em João 14:6 e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um caminho, uma verdade, uma vida abundante, e ela está contida em Jesus. Mas Jesus fala: eu não vos deixarei órfãos, eu darei para vocês o Consolador. Ele estará com vocês hoje e para sempre. Ele é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que fala da verdade. Amém? Qual caminho estamos andando? Da nossa mente, do intelecto, ou os caminhos do Espírito Santo? O que eu aprendo com isso? É que em Jesus, a vontade de Deus, o desejo de Deus é que sejamos abençoados, que sejamos vitoriosos em todas as áreas das nossas vidas, que avançamos, que prosperamos em todas as áreas das nossas vidas. Esse é o desejo do Pai. Por que não seria esse desejo? Por que Ele enviaria Jesus se não fosse para isso?
para nos ver avançar, para governar sobre todas as coisas, para expulsar os demônios, para falar do Evangelho das boas novas. Somos reconciliadores desse Evangelho, nós portamos a boa nova do Pai, e não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco, aleluia, o Espírito Santo está conosco. Como podemos ser guiados pelo Espírito Santo? Precisamos entender que quando Deus nos criou, Ele soprou o seu Espírito em nós, amém? Deus fez o barro lá, faz a imagem e semelhança dele, e sopra o Espírito dele em nós, amém? E aí nós tornamos um ser vivente, nós somos um ser trino, assim como Deus é trino, 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim nós fomos criados, Espírito, alma e corpo, nós somos Espírito, Ele soprou o Espírito dele em nós, nós somos um Espírito que possui uma alma, que habita em um corpo. Nós somos espíritos. Você é um ser espiritual, amém? Você é um ser espiritual. Você não é essa carne bonita que você vê, não. Por mais que seja bonita, mas não é isso. Isso é só o lugar de habitação do teu espírito, amém? Isso aqui um dia vai para a terra e está tudo certo. Você é um ser espiritual. O Senhor soprou o seu Espírito em nós, amém? Ele soprou. Então, é no Espírito que nós estávamos conectados com Deus. Adão tinha comunhão com o Senhor no Espírito. Ele era um ser espiritual, e ele pecou. Eu não vou entrar no detalhe. Ele peca, e o salário do pecado é a morte, então todos morrem, amém? E aí vem Jesus e diz o seguinte: eu vou morrer por eles. E ele vai no madeira e morre, e fala até Telestai, está consumado, está acabado. E agora todo aquele que levanta a sua mão e fala o seguinte: eu quero Jesus como meu Salvador, é novamente uma nova criatura, o Espírito dele nasce, aleluia, ele volta a ser um homem, uma pessoa trina, um ser trino, ele volta a ter o governo sobre todas as coisas. Então quando eu levanto a minha mão e falo: Jesus, eu quero você como meu Salvador, eu entendo a sua obra perfeita, eu consigo entender que você é o único caminho, a única verdade, a única vida. Eu quero receber você como meu Salvador. Eu não quero uma religião, eu não quero uma placa de igreja, eu quero você, a salvação que existe em você. O teu Espírito nasce, amém? Tem alguém que nunca levantou a mão para Jesus? Nunca levantou? Eu nunca fiz uma oração para Jesus. Tem alguém aqui que nunca fez isso? Todos já levantaram a mão para Jesus? Todos já levantaram a mão para Jesus e falaram: eu quero Jesus como meu Salvador? Se você já fez isso, glória a Deus pela sua vida. Você é um ser trino, você é um ser completo. O seu Espírito nasceu novamente, e agora nós temos comunhão no Espírito. O Espírito Santo habita no nosso Espírito, amém? Então o Espírito Santo habita no nosso Espírito. No momento em que nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós, passa a habitar dentro de nós, nos tornamos o templo do Espírito. Olha que coisa linda, nos tornamos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus fez morada em nós, amém? Aleluia! Um com um pouco mais de espaço, com umas varandinhas a mais, mas Ele habita em nós, amém? Uns com um pouquinho mais de espaço, mas não vamos entrar no detalhe. Mas Ele faz morada em nós. Nós somos templos do Espírito Santo, aleluia. Então Deus planejou tudo para que pudéssemos exercer todas as coisas a partir do nosso Espírito, através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, não confiando na minha mente, não confiando no meu raciocínio, mas não confiando na alma, não confiando nisso. Queridos, toda vez que a sua alma, o seu intelecto querer fazer alguma coisa, não faça. Toda vez que dá uma vontade descontrolada de fazer alguma coisa, pare tudo, consulte o Espírito Santo, para não cair esse lado, nem. Toda vez que dá uma vontade desenfreada de fazer alguma coisa, se acalme, vá consultar o Espírito Santo do Senhor, amém? O Espírito Santo é quem nos ajuda em tempos difíceis.
Por isso que Jesus, antes de ir para a cruz, Ele apresenta o Espírito Santo, nesse cenáculo, nesse lugar alto. Ele fala: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu darei para vocês o Consolador, o Espírito da verdade. Ele é um outro conselheiro. Que coisa mais linda! Ele é um outro conselheiro. A palavra aqui usada para consolador, conselheiro, significa ao lado. O Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado. Uau! Se pudéssemos agora enxergar, Ele é ao nosso lado. Ele é aquele que está ao nosso lado. O Espírito Santo é convocado para estar junto conosco, para nos ajudar, para pleitear as nossas causas. Ele é um conselheiro de defesa, Ele é um assistente leal, Ele é um amparador, Ele é alguém que presta socorro. Esse é o Espírito Santo, Ele é o guia. Amém? Isso significa que o Espírito Santo é aquele que está próximo de nós, é aquele que vem ao nosso encontro, que está ao nosso lado, que quer caminhar conosco. Ao apresentar o Espírito Santo, Jesus, ao apresentar o Espírito Santo como outro conselheiro, Jesus tranquiliza os discípulos. Ele fala: fiquem tranquilos, eu preciso morrer, mas eu darei o Consolador, eu darei outro conselheiro, o Espírito da verdade, alguém como eu, aleluia, para estar conosco, para nos guiar, para nos ajudar. É aquele que vem nos tranquilizar no dia mau, no momento de angústia, de necessidade. É Ele que está conosco. Precisamos confiar mais, precisamos orar mais no Espírito. Somente assim seremos conduzidos em um caminho de paz, um caminho de plenitude, de bem-estar, de prosperidade. É só no Espírito. Queridos, o professor de todas as coisas está conosco. Chega a acordar às 5h49 da madrugada para ver aquele coach. Não, o professor de todas as coisas habita em nós. Aleluia! Eu vou comprar um livro de autoajuda. Não, a ajuda ela vem do alto, queridos. O professor de todas as coisas habita em nós. Eu estou buscando nas pessoas um conselho, e não existe nada de bom numa mente caída, num raciocínio lógico. As coisas do alto são melhores do que as coisas da terra. O professor de todas as coisas, o conselheiro, está conosco. O professor de todas as coisas está conosco. Queridos, em um mundo de hoje que somos constantemente bombardeados por opiniões diversas. Um fala que se você acordar de manhã e cortar limão e espremer o limão e tomar em jejum emagrece. Outro fala que não funciona, que não existe nada disso. Uma confusão, o mundo não sabe nem o que é da vida. Pare de seguir o conselho dos ímpios. Um fala que emagrece, outro fala que não adianta de nada. Pare de seguir o conselho dos ímpios. Brincadeiras à parte, não existe uma verdade absoluta, só existe uma verdade absoluta, e ela é Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. E o Espírito Santo está conosco para nos mostrar o caminho de Jesus. Amém? E quando nós começamos a acreditar nessas mentiras que o mundo fala, o medo entre nós, a angústia entre nós, a ansiedade entre nós, e nós vamos criando medo essa semana vieram para mim: Sérgio, tu viu como é que está a política? Agora vai dar o bicho vai pegar, não pega nada, o bicho não pega nada, está amarrado, o bicho vai pegar, e que agora levantou um cara lá, que vai levantar o negócio do cara lá, eu não vou falar nome, mas da política, e agora o cara vai liberar todos os áudios, vai liberar toda, eu quero saber de nada disso. Eu vou me ficar contaminando com isso, encher minha cabeça com isso, para ficar ansioso, para ter gastrite, para ficar preocupado? Ele é meu Senhor, eu levo meus olhos ao alto. De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não quero saber de nada dessa terra. A verdade absoluta está em Cristo, e quem revela essa verdade é o Espírito Santo que habita em mim. Amém? Ele fica preocupado, e nós ficamos: será que vai ser? Será que não vai ser? Queridos, a verdade absoluta está em Cristo. A verdade.
Jesus fala em João 8,31. João 8,31, ele fala o seguinte, João 8,31: e disse Jesus aos discípulos que haviam crido nele, os judeus, e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade o libertará. A verdade te faz livre. Queridos judeus, se converteram a Jesus, quase igual aquele cara vascaíno que conhece que o Flamengo é bem melhor, aleluia, não combina. Brincadeiras à parte, eu trouxe um exemplo de hoje para vocês entenderem. O judeu rejeitou Jesus, ele não queria Jesus, mas alguns deles tiveram seus olhos abertos para o entendimento que Jesus era aquele que era prometido, e ele fala: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão livres, verdadeiramente eu faço vocês livres. E a palavra original aqui é como se fosse alguém preso numa cela, e aí vem Jesus com a chave e abre a cela. Amém? A sua imaginação santa, imagine uma cela, alguém preso dentro, e ele abre essa cela. Se conhecereis a verdade, e essa verdade vai te fazer livre. Queridos, a verdade me faz livre, mas escolher sair da cela não depende mais de Jesus, depende de mim. Ele abriu a porta da cela da escravidão, do pecado, do salário que era a morte. Ele abriu essa cela, não existe mais condenação, mas entender que eu sou livre em Cristo e tomar esse passo de sair fora desse lugar é meu e teu. Amém? A verdade te faz livre, livre para escolher novamente se eu quero Jesus ou eu não quero. Ela me liberta. Existe uma verdade absoluta em Cristo, e é só em Cristo. Quanto mais continuarmos na palavra de Deus, mais conheceremos a verdade. Quanto mais conhecermos da palavra de Deus, mais conheceremos da verdade. Queridos, anote isso. Se você não pegar nada dessa noite e pegar só isso que eu vou falar agora, eu saio feliz. A palavra de Deus é o nosso mapa. A palavra de Deus é o nosso mapa. E o Espírito Santo é o nosso guia. Quando você já viu aquele rally, aquele Dakar, que tem um cara dirigindo, e curva e tal, e tem um cara do lado com o mapa guiando. A palavra de Deus é um mapa. E o Espírito Santo é aquele que guia no mapa. Meu Deus, meu Deus. Pare de procurar, pare de calcular sua própria rota, pare de fazer o seu próprio destino. O Espírito Santo é o guia, ele guia no mapa que é a palavra de Deus. Amém? Ele é o Espírito que nos guia na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso mapa, e o Espírito Santo é o nosso guia. Nele sim eu sou guiado em caminhos de vitória, de prosperidade. Ele é que me faz avançar contra o mal. As portas do inferno não prevalecem quando ele é o meu guia, quando o poder que existe nele flui através de mim. Amém? Mateus 4:1 diz o seguinte, 4:1: Jesus foi levado, diz Mateus 4:1, olha só o que diz aqui. Em seguida, Jesus foi levado. A palavra levado aqui é guiado. Jesus foi guiado, foi levado, ele foi conduzido. Por quem? Pelo Espírito? Pelo Espírito? Aqui Jesus, em Mateus 3, ele acabou de ser batizado. Desce uma pomba como uma forma simbólica, o Espírito Santo como uma forma de pomba, e o céu se abre e Deus fala: esse é o meu filho amado. Antes disso, Deus não falou, porque antes disso Jesus não tinha o Espírito Santo. Esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, que tem o Espírito Santo.
Ele diz que em seguida Jesus foi guiado, foi levado, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Logo depois de ser cheio do Espírito Santo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Depois que Jesus recebeu, depois que Jesus foi preenchido pelo poder do Espírito Santo, depois que ele foi preenchido pelo poder do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo. Observe a progressão. A liderança segue o enchimento. A liderança segue o enchimento. Você só vai conseguir liderar e avançar em liderança quando você entender que você já está cheio do Espírito Santo. Liderança segue o enchimento. Jesus foi completo pelo Espírito Santo e foi guiado. Automaticamente somos guiados por aquilo que somos preenchidos. Meu Deus, o que tem me preenchido? São as preocupações do mundo? É o egoísmo? É a raiva, é a ira, é as coisas do mundo? O que tem nos preenchido? Porque o que nos preenche é o que nos guia. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo porque ele estava cheio do Espírito Santo. Só somos guiados por aquilo que nos preenche. Anote isso, pelo amor de Deus. Só somos guiados por aquilo que nos preenche. E o que temos escutado, do que nós nos temos preenchido. Então, queridos, se estivermos cheios de paz, de alegria, de justiça de Deus, que é o que o Espírito Santo veio fazer, então o Espírito de Deus vai nos guiar na nossa vida, vai nos guiar em toda a verdade, amém? Então, em vez de buscar uma direção de Deus, devemos nos conectar e sermos cheios de Deus. Tem muita gente que está procurando uma direção de Deus, e Deus não vai dar direção nenhuma, porque eu não estou cheio do guia, daquele que me guia em todas as coisas. Quando vocês entendem o que eu estou falando? Quando eu estou cheio daquele que me guia, eu não preciso mais esperar respostas da parte de Deus, porque eu sei onde eu devo andar, amém? Quantos esperando uma resposta de Deus? Eu estou esperando uma resposta de Deus. Seja cheio do Espírito Santo e a resposta vai vir. Pare de ser aquele cara do domingo à noite, 2h30, bate uma fotinho para todo mundo ver no Instagram que você teve na igreja, aleluia. Seja cheio, leia a palavra, busque intimidade, relacionamento. O Espírito de Deus guia aqueles que estão cheios dele. Romanos 8,14 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos os que são conduzidos, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Que privilégio! Que privilégio! Que privilégio! E a pergunta essa noite não deve ser: como posso ouvir o Espírito Santo? A pergunta não é essa: como ouvir o Espírito Santo? Essa pergunta não vai me levar a nada, não vai levar você a nada. A pergunta não é como eu posso ouvir o Espírito Santo. A pergunta certa é: como posso fazer para ficar mais perto dele? O que eu faço para ficar mais perto de ti, meu conselheiro, meu amigo fiel? O que eu faço para escutar a sua voz? O que eu faço para poder ser guiado no teu caminho? O que eu faço, Espírito Santo? Então a pergunta não é como ouvir, 7 passos para ouvir o Espírito Santo, 10 passos para ouvir o Espírito Santo. Não. Quanto mais intimidade, quanto mais ler a palavra, mais você vai ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Não existe passos, não existe passos, não existe métodos. É intimidade, é relacionamento. Como é que eu posso fazer do Espírito Santo ser o meu estilo de vida?
como ficar cheio do Espírito Santo em todo o tempo, como fazer disso um estilo de vida. Queridos, hoje eu estava lá no banheiro e a minha esposa estava lá no outro banheiro. Ela não está aqui, ainda bem, ainda bem. E ela falou assim comigo: falei, eu não escutei, amor, o que deu? Eu não escutei. Aí o Espírito Santo falou comigo: existem paredes que impedem que vocês estejam próximos. Sabe por que não ouvimos mais o Espírito Santo? Porque nós colocamos paredes entre o nosso relacionamento e nos esquecemos de estar intimamente com Ele, buscar a Ele. Eu não consegui ouvir ela porque existia muito ruído, muita parede, muita objeção. E o Espírito Santo falou assim: é comigo, Sérgio. Muitas vezes eu até berro, mas vocês não escutam, porque existe muito ruído, muita coisa do mundo, muita coisa natural, muita mentalidade humana, e é difícil de crer, é difícil de ouvir. Intimidade, um sussurro já basta. Na intimidade, um sussurro já basta. Na intimidade, um abrir da Bíblia, um abrir da palavra de Deus já basta. Ele já fala, Ele já se revela, porque não tem objeção, não tem nada bloqueando essa conversa, esse contato. Todos comigo? Proximidade. Quando nós estamos próximos, eu entendo o que Ele fala. Quando nós estamos próximos, eu respondo aquilo que Ele fala. Mas se você talvez não consegue mais ouvir o Espírito Santo como um dia ouviu, não fique nervoso, não fique inquieto, não fique preocupado. Apenas entenda que você nasceu para ser cheio do Espírito Santo. Então vá para a palavra de Deus, feche os ouvidos, os ruídos naturais, volte para Ele, para a palavra dEle, se alimente dEle, porque novamente eu digo, aquilo que você está cheio é o que vai guiar você. A equipe de louvor pode subir. Queridos, Jesus se referia ao Espírito Santo como o Espírito da verdade, o Espírito que ia nos guiar em toda a verdade. Essa verdade inclui tudo o que fizemos, toda a nossa carreira, toda a nossa paternidade, todos os nossos estudos, todos os nossos relacionamentos, todo o nosso ministério, tudo. Você já viu uma criança recém-nascida? Uma criança recém-nascida, ela tem os seus pés, mas ela ainda não consegue caminhar. Amém? Os pés estão ali, mas ela ainda não consegue caminhar. Algumas levam um tempo a mais para caminhar, para andar, outras um tempo menor. Geralmente as mais feiazinhas conseguem andar sem pecado. Estou brincando, foi engraçadinho. Presta atenção nisso. Uma criança recém-nascida não consegue andar com suas próprias pernas, ela leva um tempo para desenvolver isso, amém? Cada uma no seu tempo. Quando nós levantamos a mão para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E não é da noite para o dia que agora nós vamos profetizar, falar em novas línguas, nós vamos fluir. Não, é um relacionamento. Ele já está comigo e com você, mas nós precisamos acordar para esse relacionamento. É tempo de começar a andar com o Espírito Santo, amém? É tempo de começar a andar com o Espírito Santo. Sair dessa fase de criança que não consegue andar com suas próprias pernas. Todos os cristãos, todos os que creram em Cristo, todos os crentes têm o Espírito Santo, amém? Todo aquele que levantou a mão para Jesus tem o Espírito Santo, mas o Espírito não tem todos que Ele habita. Conseguiram entender? Todos têm o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não tem a todos. Porque às vezes nós esquecemos dele, deixamos ele de lado e vivemos a nossa vida natural. Todos têm o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o conselheiro, aquele que
tem poder, aquele que, assim como estava em Sansão, aquele que faz prosperar. Todos temos ele, mas ele não tem a todos. Ele só tem aqueles que acordaram e entenderam que é preciso ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Outro conselheiro, aquele que vai estar do nosso lado, aquele que vai estar do nosso lado, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos guia em toda a verdade. A verdade que o Espírito Santo nos revela é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos cura, é a verdade que nos salva, e o nome dele é Jesus. Você recebe essa palavra?